Vida Plena de volta pela Boa Vontade TV e falando dos assuntos que interessam você, sua família e, é claro, trazendo a informação de qualidade e deixando com que você também possa encontrar algumas respostas, como por exemplo, da tranquilidade do nosso coração. Onde podemos alcançar? É possível? É sim, e já estamos nos aprofundando sobre este assunto. Mas, gente, vamos falar agora de um assunto muito sério, né? Muitas vezes a nossa criança, ela é impulsiva, extremamente agitada, que mais? Tem desatenção. Esses podem ser alguns dos sinais que indicam que ela é hiperativa. Né? Segundo o levantamento, gente, do Programa de Atendimento de Hiperatividade do Hospital das Clínicas da FMU São Paulo, ligado à Secretaria do Estado da Saúde e maior complexo hospitalar da América Latina, 90% das crianças atendidas no ambulatório da unidade são meninos na idade escolar, isso quer dizer dos 6 aos 17 anos. Isso quer dizer que é necessário nós, enquanto família, ficarmos muito atentos aos sinais. Quem esclarece as nossas dúvidas sobre este assunto, estamos recebendo mais uma vez, aqui nos estúdios do Vida Plena, a psicóloga Luciana Carvalho. Bom dia, Luciana, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, principalmente porque é um assunto muito interessante, mas que muitas vezes é confundido, né? Uma agitação muitas vezes é chamada de hiperatividade. Então, primeiramente, o que é a hiperatividade? A hiperatividade é um dos componentes mais conhecidos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, certo, que segue pela sigla TDAH, né? É um dos mais conhecidos. E eu vi você falando agora sobre o diagnóstico dele, né? Agitação, dificuldade de concentração. Qual que é a diferença? Qual é a diferença? É a intensidade disso, né? Certo. Porque na realidade a gente pode observar que as crianças têm agitação. Elas são agitadas, né? É muita energia. Isso, elas têm uma certa dificuldade de concentração na hora de fazer aquelas tarefas mais chatas da escola, né? Mas o diferencial é a intensidade, é o excesso disso, né? Certo. E quando você fala excesso, o que significa? É aquele comportamento intenso. Intenso, o tempo todo. O tempo todo. Não consegue nem por um minuto se concentrar. Exatamente. É isso. E a grande questão é que isso é identificado em 2 ambientes, no mínimo, para ser diagnosticado como hiperatividade. Isso quer dizer escola? Na escola e em casa, certo, por exemplo. Se acontece nos dois, pode ser diagnosticado. Se acontece só em casa ou só na escola, então são outros fatores, provavelmente de outras questões mais subjetivas que estão influenciando nesse comportamento. Agora, você falava sobre a intensidade. Isso quer dizer que a hiperatividade ou o déficit de atenção, eles têm graus diferentes, é isso? Sim, eles variam do leve ao grave. E o grave já é considerado hiperatividade, é isso? Sim, do leve ao grave. O leve também é. Ah, certo. Faz parte do quadro de hiperatividade. Mas nem todo déficit de atenção é hiperatividade. Não, nem todos. Certo. Mas varia conforme o grau, do leve ao grave. E quem diagnostica é o psicólogo. É o psiquiatra e o psicólogo. Ah, que interessante. Então, quando é o momento de nós procurarmos um especialista, né? Quais os sinais que nós devemos perceber? Então, é essa agitação, essa falta de concentração, é a criança que fala demais, é a criança que está com baixo rendimento escolar. Ah, isso interfere também no rendimento escolar. Isso gera problemas emocionais, porque essa criança, se ela tem a desatenção, por exemplo, ela é isolada na escola. Que interessante. Então isso mexe com a autoestima, né? E uma série de questões que vai evoluindo devido a esse problema. Isso traz muitos prejuízos até sociais, de aprendizagem, por isso que o tratamento é fundamental. Fundamental. Agora, e a causa, doutora? Então, hoje se fala da causa por uma propensão genética associada a questões ambientais, né? Também tem alguns estudos que apontam problemas na gravidez, problemas na hora do parto, né? E outras questões pertinentes mais à atualidade, como as separações, que hoje em dia o índice está muito alto. O divórcio dos pais pode influenciar também? Pode implicar no aumento e no desenvolvimento, né? Às vezes a criança, para chamar a atenção desses pais mais negligentes, que estão tão ocupados com esse tipo de assunto, elas exageram no comportamento e consequentemente pais que trabalham demais. Também. Gente, olha só a nossa responsabilidade. Parou para pensar?
é fundamental nós conseguirmos sim dar conta de tudo, trabalho também, mas precisamos ter um olhar para a criança. Então quer dizer que pais que são mais próximos, que dialogam, eles conseguem perceber mais facilmente esse transtorno? Com certeza, tão próximo dos filhos, né? Certo. Então precisamos com certeza, né, reservar esses momentos. Agora, nem toda agitação é a hiperatividade, por isso que precisamos do esclarecimento sempre do profissional, e nós convidamos você também para fazer perguntas, viu? Você que tem interesse sobre este assunto, ligue pra gente, participe. O nosso telefone é o 0300 10 07 940. 0300 10 07 940. Se preferir, também tem o nosso endereço eletrônico, vidaplena@boavontade.com. vidaplena@boavontade.com. Nós vamos continuar daqui a pouquinho falando sobre esse assunto, doutora, porque a gente percebe que é fundamental nós termos essa atenção, né, para com a família. Com a agitação do dia a dia, fica difícil mesmo nós encontrarmos tempo para nos dedicarmos a eles. Mas, irmã Rosângela, né, hoje nossa convidada participando aqui do Vida Plena, é muito interessante porque quando garantimos esse ambiente mais tranquilo no lar, a gente consegue perceber até mais coisas que acontecem com os filhos, com a família como um todo, até a nossa intuição. Às vezes a criança, né, nem fala, a mãe já sente, já capta, né? O que foi, gente? Você não está bem hoje. Isso aliás, acontece isso mesmo, né? Acontece. Agora, nós não podemos, né? Como, aliás, a própria doutora lembrava, às vezes a gente você está correndo, você esquece disso. Nossa, é a maior riqueza nossa, são os nossos filhos, é a nossa família. E não dá para achar que é natural, né? Não dá de falar assim, não, ele mas tem olha, nota baixa mesmo, é preguiçoso. Olha, isso aí é normal, não é normal, não é. Então, a gente tem que, agora, essa parte dessa própria questão da própria espiritualidade, Tamara, faz a diferença. Ajuda. Né? Mas também, às vezes, a gente está, nesse momento, nós estamos falando com pais que às vezes não tem nenhuma, no caso, religião. Tudo bem, mas olha, nós temos que sempre buscar essa tranquilidade de alma. Desenvolver nos nossos filhos sempre esta paz interior que é através de bons pensamentos, de boas palavras, de boas ações, mas isso começa no lar. E nós que temos que dar este exemplo. Agora, se a gente vive uma vida agitada, se a gente, assim, claro, agitada nós vamos viver. Numa cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, né? A gente vê isso, mas assim, a gente, mesmo nesta agitação, a gente manter a paz interior. A gente conseguir conciliar isso aí. E a gente consegue. Que a agitação aqui que é a pior. Exatamente. A gente pode estar no campo, mas se o nosso coração ele está agitado, a gente não consegue. Olha, vocês podem estar nós podemos estar nesse silêncio material imenso, né? Como você lembrou, pode estar num campo, numa fazenda, numa praia deserta. Não adianta nada, mas se tiver o barulho da alma, não adianta. Bom, vamos daqui a pouco conversar mais sobre esse assunto, porque precisamos sim, né, olhar de maneira geral para todos eles e saber quais são as ferramentas, os recursos que podemos trazer para nossa casa, que nos auxiliam a ter uma melhor convivência em família. Agora, Luciana, explica pra gente, no dia a dia então, né, nós percebemos esses sinais todos. Agora, quando é o momento de iniciar um tratamento? Existe tratamento para o problema da hiperatividade? Nós podemos reverter essa situação do baixo rendimento, do problema de sociabilização e de tudo isso que acontece com a criança hiperativa? Existe tratamento medicamentoso, tá? Com apoio psicoterápico. Certo. Né? Super comum isso. E é importante o trabalho em conjunto, formar uma aliança entre os pais, os professores e o médico. Né? Certo, isso é muito importante sempre, essa parceria. A gente fala sempre aqui no Vida Plena, escola e família, eles passam muito tempo na escola, mas em casa também. Então, como podemos diagnosticar tudo isso? Quando buscar um especialista? E como funcionam, então, e como funciona esse tratamento de acompanhamento com o profissional, da criança com o profissional? Explica um pouquinho pra gente, então. Então, a psicoterapia está aí para ajudar nesses casos, né, como um apoio. E o mais interessante é que em transtornos infantis, porque esse, por exemplo, acomete geralmente crianças na primeira infância. Primeira infância? Isso, até mais ou menos os 7 anos de idade, né? E como é o diagnóstico? Então, acomete mais meninos. Meninos. Isso, é uma característica mais para meninos, até 7 anos de idade mais ou menos, né? E esse diagnóstico é dado pelo psiquiatra, juntamente com o apoio do psicólogo, e o curioso, onde eu ia falar,
fazer um tratamento com os pais também, né? Por quê, doutora? Porque a gente sabe que os transtornos infantis, eles estão muito ligados aos pais. Olha que interessante. Às vezes as crianças elas são depositárias das tensões familiares. Então é descobrir nessa família o que está acontecendo aí que está promovendo esse tipo de coisa. Deixe algumas dicas então, né? Porque os pais, nós sabemos, é tanto esforço para conseguirmos suprir todas as necessidades dos filhos, queremos a melhor escola, queremos, né, colocar a comida em cima da mesa. Os pais se preocupam, eles querem, né, criar da melhor maneira possível, mas nem sempre acertam. Quais as conversas, o que evitar? Então, traz umas dicas pra gente. A dica que eu dou, acho que a fundamental, é estar próximo ao seu filho, né? E ao invés de muitos pais que vêm fazendo, ao invés de rotular o filho, né? Como o filho tá com desempenho baixo na escola, né? Aí o pai vai lá e rotula ele como irresponsável, porque ele não tá conseguindo fazer aquela tarefa. Mas às vezes ele não consegue porque ele não consegue se concentrar. É verdade. Né? Então é descobrir a motivação, o gatilho disso, né? Que está desenvolvendo esse tipo de comportamento. Ao invés de rotular o filho e botar ele no canto, né? Com certeza. Ou de castigo, agora, com você punições. falava também de, muitas vezes, né, uma questão do divórcio entre os pais, isso pode afetar também. Pode. Discussões podem interferir também. Pode. Tem estudos que apontam que a criminalidade nos pais tem influência. Que pais que têm o transtorno de hiperatividade têm chances do filho desenvolver o dobro, né? Nossa, gente, é um perigo. O pai e a mãe, se ambos tiverem, é 8 vezes mais a chance do filho desenvolver, né? Bom, é fundamental, então, trabalhar o ambiente do nosso lar. Exatamente. Sempre. Olha só que importante. Não é só a genética, o ambiente modela o comportamento. Modela também o comportamento. Bom, temos aqui a palavra de um especialista falando disso. E você que está em casa pode também fazer perguntas. Agora, uma criança hiperativa pode se tornar um adulto hiperativo, por isso é importante o tratamento, certo? Se não tratar, não tiver o diagnóstico correto, com certeza vai se tornar um adulto hiperativo. Isso traz muitos transtornos na fase adulta, claro, né? Uma pessoa não vai... Até para arranjar um emprego vai ser muito mais difícil. Claro, dificuldade de relacionamento também. Tudo, né? Tudo. Doutora, muito obrigada pela presença esclarecedora aqui no Vida Plena hoje. Bom, conversamos mais uma vez aqui no programa Vida Plena com a psicóloga Luciana Carvalho, nos trazendo informações importantes sobre a hiperatividade. Agora, você que busca a tranquilidade para o seu coração, para o seu lar, cuidar da família, ter esse olhar para a família, vamos avaliar as nossas atitudes? Nem sempre estamos totalmente certos, devemos nos avaliar sempre. Daqui a pouco continuamos falando desse assunto, vamos para o intervalo e já voltamos.